Olá, boa noite. Opa, boa noite. E Tudo aí, tudo bem? bem, Júlio? Tá tranquilo. Tudo jóia. Eu entrei justamente 7 horas, que foi o horário que tu tinha falado. Aí fiquei Eu, bem es- atento aqui. Ótimo. Vamos esperar um pouquinho as pessoas entrarem pra gente começar, né? Isso, mais ou menos uns 3 minutinhos assim. Aham, tá bom. Enquanto isso, eu vou escrever aqui para ficar a mensagem fixada sobre o tema de hoje. Tá ótimo. Acho que a gente já pode ir começando, né? Sim, tô só escrevendo aqui, Aham, porque eu tô aqui numa gambiarra muito grande com o celular para ele ficar na posição. E entendi. aí fica super difícil de escrever para não derrubar tudo. Só um instantinho. Aí um segundinho. Ai, aí, segundo. Pronto. Bom, a gente pode começar já. Já deu uns 3 minutos oficialmente. Bom, queria te agradecer, primeiramente, doutor Tiago, por aceitar o convite da live de hoje. E aí, a nossa dinâmica ela vai começar da seguinte maneira. Eu vou me apresentar, depois eu vou falar um pouco porquê do tema de hoje, e depois eu vou te passar o bastão e você fala um pouco do seu trabalho, de como que você atua e como você se sentir à vontade para se apresentar. Depois a gente entra no bate-papo falando exatamente sobre o tema de hoje, que é a dança e saúde. Tá certo? Ótimo. Tranquilo. Então, para quem não me conhece, eu sou o Júlio Smack, eu sou profissional da dança, trabalho e atuo na parte especificamente da dança contemporânea, também trabalho em aulas de alongamento, dança de rua, também sou fotógrafo, videomaker e atualmente estou trabalhando na parte de marketing, marketing digital, né? E aí, por que o tema de hoje, dança e saúde? Mas antes, a live de hoje ela faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes. E o tema ele é justamente porque, como eu trago a dança né, já faz alguns anos, voltado para essa questão do corpo, além da parte estética, que ou seja, essa parte né, que para a funcionalidade, para essa parte é, que, no, que vai para além do que você vê que está bonito, que está com um movimento expansivo, que está um movimento que você olha assim, nossa, que movimento bacana, como dança. E aí, como é que a gente pensa para além da parte estética? Então, eu entendo que é a parte da saúde, que além do mais, é uma coisa que é importante também nesse bate-papo, dizer que eu sou portador de artrite reumatoide, que iniciou em 2010, então, mais ainda, isso faz parte do meu processo como professor, né, porque é algo que eu vivo nessas relações de limitações por conta das crises da artrite, então eu preciso conviver e isso me dá bagagem né, para que eu consiga acessar as outras pessoas com mais humanização, digamos assim.
porque eu vou perceber onde é que é o limite da outra, onde é que é uma relação, né, de dor, que ela pode estar realmente sentindo dor, e aí eu vou encontrando outros processos para acessar aquele tipo de corpo, né, que está ali como meu aluno ou como algum lugar de companhia de dança. E aí eu vejo o quanto é importante a gente pensar a saúde do corpo, né, na dança, em vários quesitos. E aí por isso que esse tema eu acho que ele é de suma importância, ainda mais no momento que estamos vivendo hoje em dia, né, como que está o seu corpo atualmente, agora, nesse exato momento, na live, né, como que você está cuidando dele, como que você está movendo o seu corpo, né, o que te move a mover. E aí é um grande convite a gente pensar e refletir sobre o nosso movimento a partir da saúde, que é o tema de hoje, né, como eixo central a dança. E aí eu te passo aí o bastão Aham. e você se Então, apresenta. boa noite a todos que estão acompanhando a gente nessa live. Achei super interessante seu convite, agradeço, porque realmente eu acredito, né, nos tratamentos, não apenas no tratamento médico convencional, mas tudo que cerca realmente o tratamento convencional. Eu acho que de suma importância, relevância. Eu acho que não são tratamentos excludentes, né? São tratamentos que se complementam. Então, eu acho que a medicina tradicional e todos os outros métodos de tratamento que vêm pela parte da atividade física, seja pela dança ou outras atividades físicas, a parte da alimentação, da nutrição, da espiritualidade, que cada vez também vem sendo levada em consideração e vem ganhando importância, inclusive como pauta de congressos e conferências médicas. Então, eu acho que é um movimento que os médicos começam a olhar essas terapias que a gente chama de alternativas, mas que na verdade de alternativas não tem nada, porque são tratamentos tão importantes quanto são tratamentos complementares. Então, eu acho que é muito importante, muito relevante que a gente passe a discutir isso, né, com os nossos pacientes, enquanto na situação de médico, e que os pacientes também procurem esses tratamentos, porque eu acho que são bastante relevantes você contribuir de maneira ativa para o seu tratamento, né? Acho que no passado existia muito uma situação do paciente ficar de uma maneira mais passiva, esperando que um medicamento apenas, ou apenas um determinado tratamento específico fosse curá-lo ou fosse levá-lo ao bem-estar. E a gente sabe que não existe nada mágico e que, na verdade, o bem-estar ele é muito maior, né? Ele é o seu equilíbrio em várias das esferas, né, da existência, da esfera física, a esfera espiritual. Então, acho muito importante e muito relevante que a gente traga isso para discussão. E eu até aproveito, acho que você podia até falar um pouco mais a respeito de como que foi sua história, seu diagnóstico e o que te levou à dança, que eu acho que talvez seja interessante, as pessoas devem ter ficado curiosas. Eu também. É, em 2010 foi a primeira crise, né? Foi quando a artrite de fato apareceu na minha vida. O processo do diagnóstico demorou um pouquinho. Primeiro foi como artrite reativa, depois artrite juvenil, e depois espondilite, e depois sim artrite reumatoide. E, bom, eu era uma pessoa que tinha muitos sonhos, a sonho assim de, sabe, de querer, de idealizar coisas para o futuro. Mas com a artrite, eu já era um profissional da dança e quando veio a artrite, eu comecei a limar todos os meus sonhos de maneira muito, é, acho que consequente, né? Não consegui segurar a barra. E foi muito difícil. Quando em 2015 eu comecei a tomar um biológico, né, que foi o etanercept, foi quando eu consegui ter uma estabilização da doença, que antes eu tinha, por exemplo, uma dor na mão, no punho, eu tinha que voltar correndo para casa, eu estava na faculdade, eu tinha que voltar para casa, qualquer lugar que eu estivesse, eu tinha que voltar para casa, porque as dores eram muito fortes, ainda não estava estabilizado. Mas aí, com alguns medicamentos, como o Azulfim, Methotrexato, Predsim, eu posso dizer os nomes dos medicamentos que eu tomava? Claro, pode. Fica à vontade. É, aí foi, assim, estabilizando aos pouquinhos, mas estabilizou mesmo com o Etanercept. Foi quando minha vida começou a ter um pouco mais de visionamento do futuro, porque
Com as dores era muito difícil, inclusive eu pensar em estudar. Tive várias complicações no trabalho, nos estudos principalmente, porque inclusive era difícil para mim, né? Eu consegui, no caso, esclarecer para o outro, olha, estou com dor, não consigo ir para a aula e por isso que eu vou faltar hoje e amanhã. Era muito difícil, inclusive no trabalho, companhias de dança, eu perdi oportunidades. E aí, em 2018, mais ou menos, não, 2018, ano passado, eu consegui fazer uma cirurgia de amidalite, porque era tudo junto, né? Eu tinha amidalite desde criança e com artrite ficou bem pior os quadros de amidalite. Aí foi quando eu tive coragem ano passado de fazer a cirurgia, porque quando eu tinha amidalite, isso prejudicava muito minhas articulações. Eu sentia muito, muito forte as articulações mais sensíveis, mais frágeis durante as febres na amidalite, e que logo em seguida vinha a crise da artrite. Era um combo, né? Aí ano passado eu fiz a cirurgia, eu hoje estou bem estabilizado na saúde, então esse meu caminho, né, de tudo assim, eu resumi muito rápido tudo isso, Aham. né? Essa minha a trajetória com a artrite. Mas isso me deu muita sabedoria na parte corporal, porque toda vez que eu tinha a crise, eu voltava a estaca zero. Eu ficava com o punho duro, eu ficava com as minhas partes do corpo todas sensíveis. Eu reaprendia a me movimentar como se fosse a primeira vez. Então, a primeira crise que eu tive, eu percebi o quanto a minha facilidade no alongamento, na verdade, ela era uma facilidade porque eu estava treinando e era muito fácil de eu encostar minha mão no chão. E eu não percebia como é que as pessoas não conseguiam ter essa facilidade. Quando eu tive as crises, eu percebia o quanto eu tinha que reaprender a ensinar o outro, porque na verdade não era tão fácil assim. Então as crises foram me ajudando a perceber melhor o quanto eu posso acessar o outro com outros caminhos, ter mais empatia, saber lidar, saber encontrar outras palavras, para que de fato a dança ali não seja só uma parte estética, mas seja um lugar também de cura, não que eu vá curar alguém, mas que ela encontre maneiras de sentir esse bem-estar para além de uma estética, né? Ou seja, ela precisa perceber melhor o corpo dela, ela precisa ter mais consciência, sentir o prazer que é se mover, e não o prazer de olhar no Uhum. espelho e falar, nossa, eu tenho que emagrecer, eu tenho que fazer. Isso é uma consequência da sua dedicação ao movimento, e não uma busca incessante por uma estética que muitas vezes vai só ser um lugar falso e não de prazer, essencialmente, em que você vai ficar vivendo a dança como um todo. Sim. Eu acho assim que a dança nas doenças, na saúde, nas doenças reumáticas, né, na promoção do bem-estar e da saúde, eu acho que ela é muito relevante, até como você estava chamando a atenção, em situações como essa, né? E você vê que a gente está em um momento, né, vivendo uma pandemia e a gente, para dançar, você não depende de nenhum aparelho, né? Você não depende de nenhum dispositivo. Eu acho que isso é muito relevante nesse momento, até para as pessoas, né, que têm doenças reumáticas e que estão assistindo a gente e que não estão fazendo nada de atividade física, essa possibilidade, né, de repente na dança descobrir uma forma de se exercitar nesse momento, já que você não precisa de nenhum dispositivo, né? Você poderia falar um pouco sobre isso, né? Eu acho que você que vivencia isso, a relevância de você poder de repente estar numa viagem é, em que não tem, né, você não pode ir numa academia, alguma coisa, você não pode fazer uma atividade regular porque não tem né, não tem uma estrutura, de repente você está viajando, aí a dança te permite isso, em qualquer lugar, né, dentro do quarto do hotel, dentro da sua casa, né, numa praça, num jardim, num parque, a qualquer momento você pode se exercitar dessa forma, né? Acho que você podia também comentar isso, já que você vivencia isso, né? Dentro da minha vivência, né, em que a articulação, né, em que a doença ela tende a, a comprimir, a fechar os meus espaços articulares, né, seja,
tendem a ficar, né, rígidos, duros. Eu busquei a pensar muito como é que eu posso me mover pela articulação, né? Como é que eu posso criar movimentos, como é que eu posso criar danças a partir da articulação. Então, o que eu busco fazer muito, né, por exemplo, como você falou, numa viagem ou num lugar que não tenha muito espaço, eu coloco uma música, eu coloco algum ritmo que seja, pode ser um ritmo muito expansivo, porque o lugar às vezes não comporta esses movimentos. Então, algo mais suave, eu coloco uma música e eu busco pensar em cada articulação, como que eu posso mover aquela articulação. E aí, para não ficar muito abstrato, a música vai te ajudar, vai ajudar a pessoa a encontrar, né, aquela materialidade no movimento, ou seja, não vai ficar abstrato. Não consigo me mover, o que eu vou fazer? Segue o ritmo. Então, mexe o ombro no ritmo da música. Então, se eu de mexer o ombro, mexe o pescoço, sei lá, faz um para um lado, para o outro, para frente. Mas tudo com ritmo, que como eu falei, não pode ser muito intenso por conta da expansão do movimento. E aí você pode mexer ali o joelho, no tempo da música, mexe o pé, depois você vai aumentando as conexões, mexe o ombro, mexe o punho, mexe a coluna, e aí você vai brincando. E quando pensar na coluna, pensa na serpente, no movimento serpenteado, né? E aí, para te ajudar, não ficar, vou mexer a coluna, como é que eu vou mexer? Então, pensa na serpente. Então, você vai brincando com isso e coloca uma música. Então, você escolhe uma música, brinca com parte de corpo, depois você vai somando parte do corpo diferente e você coloca a música inteira. Não para no meio e nem faça uma pequena parte da música. Faça um compromisso de ser a música inteira. Se você gostou, vai usando outras músicas e você vai experimentando. Isso é uma sugestão que acredito que todo mundo consegue fazer, inclusive põe um fone. Está numa casa com muita gente que você se sente incomodado, põe um fone e trabalha isso de maneira muito autônoma. Sim. E eu acho que complementarmente, assim, eu vejo na dança, né, possibilidades, assim, muitas para um paciente que tem alguma doença articular, que tem alguma doença reumática crônica, porque além, obviamente, de você estar se exercitando, estar fazendo né, um exercício aeróbico, ele é um exercício até mais completo, né? Tem a parte de fortalecimento muscular, tem a parte de exercício aeróbico associado, e tem a parte que os pacientes com doenças reumáticas e até as pessoas mais idosas precisam bastante, que é o equilíbrio, né? O treinamento de equilíbrio para diminuir o risco de quedas. E a gente sabe que uma das principais causas aí de fraturas, né, tanto em pacientes até mais jovens, porque muitos usam corticoides, né? Então, pacientes com lúpus, com artrite reumatoide, com outras doenças reumáticas, acabam usando corticoides. A gente sabe que os corticoides diminuem a massa óssea, predispõem ao risco de fraturas. E também os pacientes mais idosos. Eles têm um equilíbrio já diminuído pela própria idade, o que aumenta o risco de quedas. E se ele já tiver uma massa óssea ruim, já tiver uma predisposição à osteoporose, ele pode fraturar. Então, eu acho que a dança ela tem esse papel e esse complemento muito importante diante de que ela trabalha vários mecanismos, né? Ela vai trabalhar a atividade aeróbica, ela vai trabalhar o fortalecimento muscular e ela vai também trabalhar o equilíbrio. Além de, como qualquer outra atividade física, mas talvez na dança, pelo componente lúdico um pouco mais, trabalhar a cognição. A gente sabe, por exemplo, que pacientes com doenças reumáticas e a qualquer idade, pela própria doença inflamatória, eles têm um risco aumentado de diminuição da cognição, que a gente fala. Então, no futuro, com a idade, tem um risco um pouco maior de demência, pelo processo Ah, é? inflamatório. Então, a gente consegue, existem alguns estudos, não tanto em doença reumática, mas na população em geral, que melhora a cognição, você melhora o raciocínio, você melhora o pensamento, você melhora a memória através da dança, exatamente por esse componente mais lúdico. Então, ela é uma atividade que transcende o físico, né? Ela tem a parte física do equilíbrio, do fortalecimento muscular, do exercício aeróbico, mas ela também trabalha bastante a parte cognitiva, talvez um pouco mais até que outras atividades físicas. Todas têm um benefício cognitivo,
todas melhoram o raciocínio, melhoram a memória, mas a dança, por esse mecanismo mais lúdico, né, de você estar ouvindo uma música interessante, de estar lembrando às vezes de uma letra que você gosta, de estar fazendo esse treinamento de memória, ela tem mais esse componente talvez mais importante até e mais relevante para a cognição. Então é um exercício muito importante. É, em doenças reumáticas de uma maneira geral, porque ele vai trabalhar exatamente tudo que o paciente com doença reumática precisaria trabalhar, né? Que é todos esses mecanismos que a gente discutiu. E realmente essa parte que você falou da de ter mais chance, né, de fraturar, né, alguma parte do Uhum. osso e tal. Eu sou praticante de karatê desde 99. Antes da dança, né, eu iniciei minha prática corporal no karatê. E aí, acho que faz uns 3 anos, eu estava praticando, acho que 2, 3 anos, eu estava treinando na academia, e aí um chute normal, não sei se foi um chute ou um soco, de um treino normal. E aí eu senti uma pequena dor. Eu só fui saber que eu tinha trincado a minha costela um mês depois, porque achei que a dor era normal do treino. Aí eu Uhum. tive uma dor intensa, eu fui no médico, fiz uma tomografia, eu acho, e estava lá, trincado. Eu nunca imaginaria, porque eu sempre levei soco, sempre levei chute e nunca tinha acontecido isso. E aí eu percebi que realmente meu corpo não é o mesmo e eu preciso tomar bastante cuidado no karatê. É, existe né, então existe esse risco aumentado, né, de osteoporose de fraturas por vários mecanismos. Um é o uso do corticoide, mas tem outros mecanismos. A própria doença inflamatória faz você ir perdendo a massa óssea. Então, o exercício não pode, é sempre assim, não há um exercício e são poucos os exercícios que você consegue trabalhar tudo, né? Porque se você for, sei lá, fazer uma corrida, você vai ou uma caminhada mais rápida, você vai trabalhar mais a parte aeróbica, né? Na academia, musculação, você vai trabalhar mais a parte muscular, mas a dança ela tem esse mecanismo de poder trabalhar tudo isso junto, né? O exercício de fortalecimento muscular e o exercício aeróbico, que são coisas muito complementares e que não podem ser trabalhadas em dissociação, porque ambos são muito importantes para o paciente com doença reumática. E só lembrando, tem uma coisa, doutor Tiago, que é importante ressaltar aqui, que quando eu falo dança, né, posso falar por mim quando eu falo dança, na verdade, é uma gama de possibilidades de danças que existem. Então, cada dança, né, ela vai trabalhar todos os aspectos físicos, como o senhor falou, como você falou. Mas cada dança, ela também trabalha algumas coisas mais específicas, como, por exemplo, a dança do ventre, ela trabalha bastante essa relação, além da parte articular, que trabalha muito, trabalha também a parte do feminino, que tem algumas mulheres que, por conta de algumas doenças que eu já vi algumas coisas, né? Uhum. Já pesquisei algumas coisas algumas mulheres, quando tem uma doença crônica, elas acabam que perdem um pouco dessa relação do feminino com elas, e acaba que a dança do ventre, ela é um resgate também desse feminino, que nas outras danças não tem isso tão aflorado, e outra, por exemplo, dança que tem um contato, né, com o outro, como dança de salão, para pessoas muito tímidas, isso não pode ser tão interessante. Então, isso vai variando bastante. Então, tem uma gama de possibilidades de danças quando eu falo dança, tá certo? É. Isso é Que importante às eu vezes, às ressaltar vezes aqui. vem na cabeça das pessoas dança, mais uma coisa de salão, né? Dançar com o outro, e tem muitas possibilidades outras, né? Sim. E aí, pessoal, se vocês tiverem algumas dúvidas, vão escrevendo que eu vou lendo aqui para vocês, tá certo? Eu estou aqui procurando algumas perguntas para poder a gente responder aqui ao vivo, tá certo? Calma aí. Tem uma pergunta que eu vi, mas é muito difícil de passar aqui tudo e não perder. Aqui a Maria Silva colocou: eu tenho artrite reumatoide e faço uso do biológico me interno a cada 28 dias. Isso não foi uma pergunta, mas é legal a gente também poder ler os comentários, só para a gente interagir bastante. A Jaque Nanda colocou: tenho artrite reumatoide, faço pilates
e sou muito conectada com a espiritualidade. Já que se você puder comentar o que essas práticas têm colaborado com o seu tratamento da artrite, pode ser interessante também, tá certo? Doutor Tiago, se você quiser me interromper em qualquer momento, é só você interromper, tá? Que eu Aham. estou aqui. A Iracema Silveiro colocou. Ela tem uma pergunta. Estou em remissão há 17 anos. Ai, que legal. Tenho 35 anos, porém há 10 anos não estou tomando metotrexato. Terei alguma complicação? Não, se você tá em remissão, né? Se você não está precisando do medicamento nesse momento, está em remissão sem medicação, de fato não há motivo, né? Exceto se você voltar a entrar em atividade, voltar a sentir dor, ou os exames de sangue mostrarem uma piora do quadro inflamatório, né? É importante você estar sempre em acompanhamento médico, mas não precisa estar em tratamento medicamentoso sempre. Tem pessoas que infelizmente não conseguem ficar sem medicação e infelizmente possa ser que seja necessário tomar assim pelo resto da vida, mas tem pessoas que conseguem ficar sem medicação e ficar muito bem. Então, se você está em remissão, está sem sintoma, seus exames estão ok, siga a vida, né? Invista em outras coisas que te mantenham em remissão, como é o caso da atividade física, a gente está comentando, como é o caso, se houver a possibilidade de uma aproximação espiritual, que a gente também tem recomendado bastante, é bastante interessante, sim, para que você sejam tratamentos que te mantenham em remissão e que seja menor a probabilidade de você ter que voltar a usar um medicamento. A Iracema Silveiro, acho que é a mesma, colocou assim. Outra pergunta. Dançar tende a piorar a inflamação? De maneira nenhuma. Assim, obviamente, se você tá, digamos, vamos lá, como foi seu caso, né? Você começou sua artrite reumatoide em 2010. Aí você tá, de repente, com uma artrite no joelho, o joelho está doendo demais. Então, nas fases agudas, descompensadas da doença, a gente não indica atividade física nenhuma, né? Mas é só naquela fase bem aguda que a doença está muito inflamada. Conforme vai havendo uma melhora do processo inflamatório, você já deve ir começando a atividade. Mas na fase aguda, pelo contrário, né? Você perde até os mecanismos protetores ali da dor, tá tudo muito confuso naquela fase aguda, e você pode acabar se lesionando nessa fase inicial. Então, nos primeiros 1, 2 meses, digamos, seu diagnóstico foi recente. Ali nos primeiros 1, 2 meses, é, não fazer uma atividade física tão importante, tão extenuante, né? Preferir, às vezes, um alongamento, um exercício isométrico, que a gente fala né, de fortalecimento muscular, se for possível, mas uma atividade física mais importante realmente nessa fase não é interessante. Mas tão logo melhore, é super relevante e de maneira nenhuma a dança ou qualquer atividade física vai piorar a inflamação de nenhuma doença reumática, tá? Em todas as doenças reumáticas, a gente tem evidências aí de estudos suficientes que mostram que há uma melhora importante da inflamação. Pelo contrário, há um controle, é um tratamento complementar muito relevante à atividade física no controle do processo inflamatório de várias doenças reumáticas, tá? Então não vai piorar, não. A Beth Brito colocou. Eu perdi boa parte dos movimentos dos punhos, cotovelos e joelhos. As dores são intensas, mesmo usando leflenomida, não conheço, Telefonomida, e tofacitinib, Tinib. isso aí. É. Já usei metotrexato, etanercept, adalimumab, acho que é isso. Adalimumab, prednisona e Né? hidroxicloroquina, né? Isso. Na verdade é mais um relato, né? Acho que não tem uma pergunta, né? É, Assim, você perdi os movimentos dos punhos, cotovelos e joelhos. Assim, a gente não sabe exatamente qual grau, que tipo, de que levou a esse comprometimento, mas mais uma vez a gente destaca. Os pacientes que têm um diagnóstico recente, a importância da atividade física como complementar nessa não perda dos movimentos da articulação, né? É óbvio que uma doença mais grave e inadequadamente controlada, uhum. nenhuma atividade física isoladamente vai controlar nada, né? Mas é um tratamento complementar importante para que você mantenha a mobilidade articular.
porque aí você vai estar trabalhando na atividade física com alongamento, vai estar trabalhando na atividade física com fortalecimento muscular. A gente sabe que quanto mais forte o músculo, melhor é a articulação. Porque se o músculo está Uhum. fraco, ele sobrecarrega a articulação. Se a musculatura está bem trabalhada, aquela força que ia se concentrar na articulação, ela vai para o músculo, né? Então você não vai ter uma lesão tão importante articular e isso vai melhorar a sua amplitude de movimento também. Então é muito importante que, principalmente para as pessoas que estão começando uma doença, né, que tiveram um diagnóstico recente de uma doença reumática, inflamatória, artrite reumatoide, espondilite, lúpus, artrite psoriásica, seja ela qual for, que entendam e não tenham aquele temor de se mover, né? Tem pessoas que entram naquele temor de se mover, como se o movimento fosse piorar ou agravar a doença de maneira nenhuma. Ele vai melhorar. Às vezes, como qualquer pessoa, no início de uma atividade física, a gente sente dor, né? A gente Sim. sente dor muscular, a gente sente fadiga, isso é normal. Isso não é porque você tem doença reumática apenas. Qualquer pessoa iniciando uma atividade física sente dor, né? A gente sente dor muscular. No início vai doer, vai fadigar, às vezes no dia seguinte você não quer fazer, mas você tem que insistir, porque a dor vai passar, né? E é importante a gente não desistir ao menor sinal de dor. Porque dor vai acontecer, você tem doença reumática ou não. Talvez no paciente com doença reumática seja uma dor mais intensa, mas você tem que tentar insistir, né? Não é numa primeira situação, no primeiro desafio que você vai largar aquilo ali e não dar continuidade. Então, a dor faz parte do processo. A dor, qualquer músculo que está destreinado, quando ele vai se exercitar, você acumula uma substância chamada ácido lático e isso faz doer. E mesmo quem faz atividade física, agora na quarentena, por exemplo, você parou de fazer atividade física, mesmo se você estivesse fazendo regularmente, quando você voltar, você vai sentir dor. Porque o seu músculo está destreinado, e quando você for voltar a trabalhar esse músculo, ele vai acumular essa substância que é ácido lático, que dá dor na musculatura. Então, isso é normal, isso é previsto, e você não pode desistir simplesmente porque houve uma piora temporária da dor. No início, realmente vai piorar, tá? Então, você tem que aguardar ali 3, 4, 5 dias, uma semana, que você percebe que a dor vai melhorando. Eu consigo, assim, eu tenho uma coisa que me faz ficar mais tranquilo em relação ao meu fato de escolher me movimentar, né, com artrite, é o seguinte, né, como a artrite ela faz esse movimento de fechar espaço, a dança ela me ajuda a abrir espaços por dentro, não só a parte articular, né, porque vai se movimentando, vai ganhando mobilidade, mas os meus espaços internos, é aí que pode linkar a parte da espiritualidade, né, que é esse interior, né, aí, ou seja, é a mesma coisa quando a gente está muito nervoso, a gente não consegue ver nada, não consegue ver solução, não consegue ver nenhum tipo de algo que não seja você resolver ali na raiva ou qualquer Uhum. outra coisa que te dê uma pressão. E aí, quando você respira, quando você se acalma, você consegue ver espaço entre um pensamento e outro e você consegue resolver com mais propriedade. A mesma coisa eu penso no corpo. Quando eu estou me movendo, eu consigo sentir, né, esses espaços internos do meu corpo, as minhas emoções, os meus sentimentos, porque além do mais, quando eu percebi, eu portador da artrite, eu percebi que todas as minhas emoções, sentimentos negativos, eles iam diretamente para as articulações. Eu sentia dores intensas por conta desses sentimentos negativos. Então, a respiração, esse modo de perceber a dança, ela também ganha, eu ganho espaço por dentro, né? Eu Uhum. ganho essa maneira de criar a vida por um espectro mais positivo. É, Ah, essa parte que você está falando é relevante porque assim, a positividade ela é essencial para o tratamento de qualquer doença, né? Crônica, principalmente. Então, assim, é muito reconhecido, por exemplo, que pacientes com câncer que têm uma negatividade vão evoluir pior, né? Não vão ter um sucesso do tratamento quanto poderia ser, e a mesma coisa em doenças reumáticas. Então, assim, a- é, receber o diagnóstico muitas vezes não é fácil, mas como você vai encarar aquilo ali e o desafio de vencer, né? De ver além daquilo ali e também de
de não se definir pela doença, né? Tem pessoas Uhum. que acabam se definindo, não, eu sou um paciente de artrite reumatoide, sou um paciente de lúpus, eu sou... Não, você é uma pessoa que tem artrite reumatoide, né? Você tem uma família, você tem amigos, você tem seu trabalho, você tem suas atividades, e você é muito mais que isso. Então, de você se definir, de você se entender como além da doença, esse é, eu acho que é essencial, que é esse lado da positividade para você ir além. Porque se você se centrar na doença, que tudo que você pensa e lê é sobre a doença, né? Até eu tenho uma proximidade maior com a Ana, que é do blog da Menina e o Lupus, que ela né, é uma das primeiras que começou dentro dessa atividade de pacientes na mídia social, que ela sempre até coloca assim, que ela tem o perfil dela pessoal, onde ela conversa com os amigos dela, né, onde ela faz as atividades dela, e tem o lugar o blog dela, que ela fala sobre a doença, sobre a relação dela com a doença, mas ela não é a doença, ela não é o lúpus, ela não é, né, a mesma coisa, você não é a artrite reumatoide, você é um paciente que tem artrite reumatoide e que conseguiu, através de outros mecanismos, no seu caso foi a dança, ter a positividade de além disso, né, de não se Sim, definir como artrite reumatoide. Acho que o grande perigo é esse, que eu vejo algumas pessoas se tem definindo, razão. eu tenho artrite reumatoide, e parece que você não é mais nada além disso, né? Uhum. E eu vejo muito que o sucesso dos pacientes que eu acompanho, os que têm sucesso no tratamento, os que conseguem ficar bem, os que conseguem ficar sem medicação, são os pacientes que têm uma positividade genuína, entende? É, independente de qualquer coisa. Às vezes vão passar por momentos difíceis, vão passar por períodos mais graves da doença, mas as pessoas que têm uma positividade maior, a gente vê na prática que elas conseguem chegar mais longe mesmo. A Luciane Bales, Bales Step, ah, enfim, a Luciane colocou assim: tenho osteonecrose do quadril e joelho e tenho lúpus. Posso fazer dança? Eu acho que é isso, né? Posso fazer. Não sei o que ela quis dizer, Ó, mas acho que era tá. uma pergunta. Osteonecrose do quadril, osteonecrose do joelho, provavelmente ela usou corticoide em doses mais altas. Eu não sei se ela tem lúpus, até se ela quiser complementar aqui qual é a doença que ela tem, mas É. acredito que seja lúpus e eu acredito que ela tenha usado corticoide em doses mais altas. É uma complicação infelizmente frequente. Na osteonecrose morre uma partezinha do osso. No caso dela, ela teve em dois lugares, que foi o quadril e o joelho. Pode sim fazer dança. O que acontece na osteonecrose é que, com o tempo, você vai desenvolver uma artrose secundária daquela articulação. Então, você tem que, principalmente, deixar bem alinhado aí com o médico que lhe acompanha, porque ele é que vai saber a gravidade dessa osteonecrose do quadril e do joelho, que tipo de exercício, por exemplo, que não poderia. Por exemplo, pular. Eu não indicaria pulo, por exemplo, né? Então, na dança, se tiver um passo, um movimento de pulo, eu já não indicaria. Então, tudo que tiver uma sobrecarga maior, que a gente pensar do joelho e do quadril, por exemplo, agachamento, provavelmente não vai ser interessante para ela também. Então, pulo, agachamento. Mas outras formas, outros movimentos, não vejo limitação. E só tem que deixar bem alinhado com o médico que acompanha, que ele que vai saber a gravidade do seu processo, né? Às vezes você tem uma osteonecrose, mas não é tão grave, ainda não tem uma artrose evoluída associada. Às vezes já tem um quadro mais evoluído e mais associado. Mas acho sim que é possível, a qualquer grau de osteonecrose ser feita a dança, sendo respeitado algumas limitações, né? Em geral, pulo, salto, a questão do agachamento, isso são exercícios que a gente tenta evitar quando há um processo mais grave, como é a osteonecrose nessas articulações. E aí, doutor Tiago, que entra aquela questão da variedade, né, de danças, né? Então, no caso, pluraliza o nome dança para danças. E aí, para a Sim, pessoa buscar a infinidade de possibilidades que tem na dança para você se conhecer e realmente estar em movimento, né? E exatamente. o Nikashi
Querido Nicásio, um abraço para você, que foi um dos convidados daqui da nossa live, cujo tema foi dança e arte marcial. Ele é professor de Kung Fu. Aí ele colocou aqui: Dr. Tiago, o UFC popularizou as artes marciais. Qual a relação da medicina hoje no estudo do corpo nesse esporte? Especificamente na UFC, eu não tenho assim, um conhecimento de causa profundo para comentar, mas assim, é, assim, é sabido que em atividades físicas de luta existe um grau de lesão maior, né? Então, assim, um grau de lesão maior e talvez não seja a melhor atividade para a gente recomendar para um paciente com doença reumática, de uma maneira mais geral, né? Exceto se eu já for, se ele previamente já fosse um atleta, né? Ou que já tivesse um envolvimento com essa atividade prévio. Agora, para um paciente que nunca teve esse envolvimento, recomendar como primeira atividade, a gente não, habitualmente não vai fazer. Mas nada impede que num segundo momento, né, que o paciente esteja em remissão há muito tempo, se ele desejar, que a gente acompanhe e veja a possibilidade dele fazer ou não. Mas com certeza não seria um primeiro exercício para a gente recomendar em quem nunca fez. Né? Quem abre um quadro de doença reumática, vai fazer, por exemplo, uma arte marcial, eu não recomendaria a princípio. Não quer dizer que não poderia fazer num segundo momento, mas a princípio, exceto se, como eu coloquei, se já praticasse anteriormente. Tá? Seria mais ou menos isso que eu poderia comentar. A Roberta Pacheco colocou: tenho síndrome de Sjögren, não sei, Uhum. Sjögren, É é jogo. assim que fala. Isso, jogo. Mas tenho uma alimentação ótima e faço atividade. Se pegar Uhum. carona, quais... Não, se pegar corona, carona. Nossa senhora, gente. Se pegar corona, quais as complicações posso vir a ter? Ó, eu até fiz interessante uma publicação hoje sobre a relação de doenças reumáticas com coronavírus. Quem quiser dar uma olhada, vai lá no feed do meu Instagram e dá uma olhada, que é uma publicação interessante. Interessantemente, ao contrário do que a gente imaginaria, os pacientes com doenças reumáticas que estão usando biológicos, imunossupressores ou corticoides, eles não, aparentemente, é o que temos de dado até agora, eles não têm tido quadros mais graves do que a população em geral. Oh, Nem em relação ao risco de contrair o vírus. Então, aparentemente, o risco de contrair o vírus não é maior do que da população em geral, e aparentemente também o risco de morte também não é maior que a população em geral. Tá? Então é um risco muito comparável pelos poucos dados que a gente tem, não só de doenças reumáticas, mas de outras doenças que também usam corticoides, imunossupressores, como por exemplo as doenças inflamatórias intestinais. É, então não, o seu risco e os seus cuidados são os mesmos da população em geral nesse momento, tá? Não há nada que nos indique nesse momento que o risco seja maior e também um cuidado que tem que ter é que não suspendam as terapias, os tratamentos, também nesse momento sem indicação. Porque também a doença descompensada, isso pode ser danoso e aí sim aumentar o risco de você vir a contrair o vírus e numa gravidade maior. Então, um recado que a gente sempre tem deixado é que nesse momento não suspendam os tratamentos por conta própria, exceto se for uma coisa orientada e se for acordada e houver a possibilidade, às vezes o paciente já estava bem, já estava em remissão, e né, de repente tentar nesse momento fazer uma diminuição de dose ou retirada de um medicamento pode ser interessante, mas assim, os pacientes que não estão, principalmente quem não está bem, suspender o remédio por conta de pegar o coronavírus, é contraindicado, a gente não tem recomendado e também não é o que os estudos têm mostrado, porque os estudos têm mostrado que esses pacientes com doenças reumáticas não têm um risco maior do que da população em geral. Né? O coronavírus é um vírus novo, a gente não compreende ele completamente, mas o que a gente tem de dados até agora é que não há esse aumento importante do risco e da gravidade em pacientes com doenças reumáticas, tá bom? a Beth Brito colocou: tenho 35 anos e desejo engravidar, mas descobri a artrite reumatoide em 2016.
Até então venho testando médicos e medicamentos. Realmente não consigo me movimentar como antes. Na fase aguda, impossível exercitar. Exato. Que é como a gente colocou, né? Na fase aguda não é só impossível, como não é recomendável, né? Então você precisa ter um controle maior desse processo inflamatório com tratamento convencional, com tratamento medicamentoso, e num segundo momento passar aí para a prática da atividade física, né? Na fase aguda, inflamatória, realmente não é recomendado nesse momento. Aproveitar aqui e mandar um beijo para minha amiga bailarina profissional incrível, Luísa Helena. A Beth Brito botou aqui, complementando. O médico disse ser síndrome de Felt. É isso? Tá certo? Uhum. A síndrome de Felt, ela é uma complicação, é como se fosse ela é uma complicação da artrite reumatoide, que o paciente tem alguns outros sintomas associados, baixa uma taxa de glóbulos brancos do sangue e o baço, né, que é um órgão de defesa, ele acaba crescendo um pouquinho, que a gente chama de esplenomegalia, e a síndrome de Felt é uma complicação da artrite reumatoide, né, mas continua sendo artrite reumatoide, não é uma doença diferente da artrite reumatoide. Uma artrite reumatoide que pode ser um pouquinho mais grave. Eu era atleta, agora não consigo me exercitar. Com a dança, tem como me movimentar e recuperar os movimentos? Porque meu punho não dobra, meu braço não estica. E acho que ela complementou aqui em algum lugar, porque como não cabe, Uhum. ela deve ter complementado. Sei que ao acordar, a rigidez é a pior parte. Isso deprime muito. Sinto estalos quando tento me abaixar, por exemplo, e não tenho força para levantar. Nos mesmos relatos, só queria saber se voltarei ao normal. Qual é o nome dela mesmo? É Beth? Não. Beth Brito. Então, Beth, o que que a gente precisaria entender? A artrite reumatoide, ela pode fazer o que a gente chama de anquilose. O que é anquilose? É colar osso com osso. Inflama, 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 inflama tanto que o osso fica coladinho no outro. A gente perde aquele espaço da articulação, né? Então existe um espaço entre um osso e outro, que é o espaço da articulação. Anquilose é ficar grudadinho, um osso no outro. Então vira um osso só. É isso que a gente chama de anquilose. E na artrite reumatoide, nas articulações inflamadas, a gente pode ter esse processo de anquilose. Infelizmente, se já há a anquilose, não tem como reverter, tá? Mas não quer dizer que você não possa ganhar movimento. Porque movimento não vem só daquela articulação. Então, por exemplo, você tem aqui um punho que anquilosou, né? No punho, por exemplo, a gente tem várias articulações. E você pode ganhar o movimento trabalhando essas outras articulações do punho, tá? Então, vai depender muito do que aconteceu nessa articulação. Se a sua articulação já tiver com esse processo que a gente chama de anquilose, anquilosada, osso grudadinho com osso, não tem mais espaço articular, infelizmente nenhuma atividade física vai conseguir reverter isso. Mas a atividade física, ela consegue te proporcionar um ganho de movimento através do trabalho de outras articulações envolvidas naquele movimento. Tá bom? Eu posso sugerir, nessa relação do movimento, não sei onde é que você reside, mas procura um profissional da dança contemporânea, ou até, escreve aí, dança contemporânea, ou até técnico, ou até alguém profissional na área de eutonia. Se não tiver alguém dessa área na sua cidade, procura algum vídeo sobre eutonia na internet, porque eles trabalham muito bem essas questões do movimento, mas de uma maneira muito consciente e que vai te ajudar bastante nesse seu processo aí de querer se mover, tá bom? A Vivian, ou então você pode mandar depois no direct alguma outra pergunta. A Vivian Cardoso colocou: exercícios físicos podem piorar o cisto de Baker nas juntas? O cisto de Baker, ele é um cisto Baker. que É, ele pode acontecer tanto na artrose, ele é um cisto que comumente acontece nos joelhos, e ele é um cisto que pode acontecer tanto na artrose de joelhos quanto na artrite reumatoide, ou em doenças inflamatórias. Não, a atividade física não piora o cisto de Baker, tá?
não há essa relação e, pelo contrário, ao diminuir o processo inflamatório, pode ajudar, inclusive, a reduzir esse cisto. Ok? A Regiane Morelin colocou: Olá, boa noite. Tenho artrite reumatoide há 4 anos e no momento está ativa. E eu estou com muita dor e estou tentando aliviar com Profenid Protect. Uhum. Gostaria de saber se vicia e para voltar, né? Gostaria de saber se vicia Aham. e para O Profenid é um anti-inflamatório, ele não vicia, mas ele tem uma série de efeitos colaterais, né? Para usar durante muito tempo. E a gente sabe que o Profenid não é um tratamento para artrite reumatoide. Na verdade, ele está só retirando a dor, melhorando de uma maneira bem paliativa um pouco a inflamação, mas ele não é um tratamento. Não é ele que vai evitar, por exemplo, que tenha aquele quadro de anquilose que eu acabei de explicar, que é o ossinho juntar com o outro ossinho e você perder a articulação, o espaço da articulação. Então, o Profenid não é um tratamento. Se você está precisando, eu não sei se o que que você usa para artrite reumatoide no momento, mas se for só o Profenid, tem algum problema aí no seu tratamento, porque o Profenid ele não é um tratamento para artrite reumatoide, né? Ele pode ser usado na fase aguda para diminuir um pouco a dor, a inflamação, mas não é aquela medicação que você vai usar como tratamento, tá? Ele é simplesmente uma medicação paliativa para apagar o fogo da inflamação, enquanto outras medidas e medicamentos outros estão sendo iniciados, que esses sim tratariam a artrite reumatoide. o Júnior Escova 23 colocou: Tenho uma doença autoimune, porém não fechei diagnóstico ainda. Faço uso contínuo de 20 miligramas ele não colocou o quê? Há 4 anos. Uhum. Aumenta meu risco? Deve ser. E eu não. Se for, eu imagino que seja corticoide, imagino que seja Uhum. prednisona. É, sim, há 4 anos usando essa dose, se for realmente a prednisona, e há 4 anos a gente estiver usando essa dose, é uma dose alta, né? É uma dose considerável e que aumenta o risco de vários processos. Aumenta o risco de osteoporose, aumenta o risco de úlcera no estômago, aumenta o risco de catarata, né? Que é aquele processo que a gente precisa trocar o cristalino porque você começa a não enxergar direito. Aumenta o risco de pressão alta, de diabetes, de obesidade. Então, não é, assim como o anti-inflamatório não é um tratamento que a gente vai usar, por exemplo, na artrite reumatoide, não é um paliativo, o corticóide é a mesma coisa. O corticóide às vezes é importante, ele é relevante, mas ele tem que ter uma data para começar e uma data para diminuir a dose ou retirar. E 20 miligramas há 4 anos é uma dose muito alta, isso precisa ser revisto sim. Procure um médico, um reumatologista, para realmente fazer esse trabalho e ver o que é possível aí na substituição do corticoide por um medicamento que seja menos danoso e que trate de verdade a doença, visto que o corticoide ele é um tratamento que é daquele momento, do momento agudo, da fase aguda, não é um tratamento da doença propriamente dita. A Regiane Morelin colocou: Como a dança e a musculação podem aliviar, podem se aliar. Ah, tá, desculpa. Como a dança e a musculação podem se aliar? E a outra dúvida: por que quando ficamos nervoso ataca a doença? Primeiro, começar do final. Por que a gente fica nervoso ou ataca a doença? Porque o cérebro comanda tudo, né? A mente, o cérebro, o pensamento, ele comanda tudo, para o bom e para o ruim. Então, ele comanda desde o nosso sistema imunológico, passando pelos nossos sentimentos, passando pela função dos nossos órgãos. E existe ainda um segundo agravante, que é o que a gente chama de somatização. Então, às vezes, por exemplo, você tá ruim da sua mente, psicologicamente você tá ruim, e você pode manifestar sintomas físicos porque você tá ruim da sua mente, né? Então, às vezes, você pode ter quadros, por exemplo, de dor no peito. Você jura que aquilo ali é um ataque cardíaco, você vai fazer eletro, vai para o ponto-socorro, vai tentar investigar e não tem nada. Porque, na verdade, é a sua mente tornando um processo que era psíquico como físico, que a gente chama isso de somatização. E isso acontece em quem tem ou não doença reumática. E quem tem doença reumática, aí ele vai somatizar onde? Na articulação, né? E fora que o estresse, a ansiedade,
o problema psíquico, ele vai alterar a imunidade e também vai alterar o processo inflamatório, vai piorar o processo inflamatório. Então, faz parte do tratamento de qualquer doença crônica, especialmente reumática, em que a dor é um sintoma muito importante, muito frequente, o tratamento psicológico ou psiquiátrico, se for o caso, né? E não psiquiátrico, como, né, tem algumas pessoas que têm o preconceito, você está me mandando psiquiátrica, eu tô louco. Não, você, né? Tem pessoas que têm esse preconceito ainda hoje, infelizmente. O tratamento psiquiátrico envolve, hoje, quem não tá, por exemplo, numa quarentena ansioso? Não imagino quem não esteja, né? Porque né, as pessoas estão acostumadas a trabalhar, fazer suas atividades, estão em casa. É, a ansiedade é quase universal, quase todos nós estamos mais ansiosos, né? E assim, às vezes você já tinha uma propensão a ter uma doença, um transtorno mesmo, um processo depressivo e um processo ansioso, nesse momento isso pode se agravar e aí sim a piorar ainda mais as dores. Seja pelo processo de somatização, você torna o psíquico e o corpo acredita que aquela dor é verdadeira, que aquela dor é real, e também pelo mecanismo de que piora a inflamação, porque o corpo controla tudo, inclusive o nosso sistema a mente, desculpa, controla tudo, inclusive o nosso sistema imunológico. Doutor Tiago, a gente tem, eu acho que uns 3 minutinhos ainda para o Instagram não derrubar a gente. Então, o que a gente faz? A gente tem mais umas perguntas que a gente faz. A gente encerra, vai para as considerações finais, ou a gente continua um pouquinho, uns 15 minutinhos a mais na outra live, para poder dar conta das perguntas, ou então as pessoas perguntam para você depois pelo direct, como você sugere? Pode me enviar direto por direct, eu respondo. Se quiser também comentar em alguma das minhas últimas publicações também, e as mesmas dúvidas também eu respondo, tá? E fiquem à vontade em me mandar por direct, ou eu até prefiro que comente nas publicações, porque aí a minha resposta aparece para todo mundo e acaba tirando a dúvida de todo mundo, que às vezes muitas dúvidas são parecidas, né? Então a gente tem 2 minutinhos, aí você pode as considerações finais, depois eu faço as minhas, depois a gente encerra. Tá Pronto. bom. Temos. Então, pessoal, obrigado por ter assistido a gente na noite de hoje. Acho que é um tema relevante, ajuda muita gente. Tem muita gente que nesse momento pode estar mais desalentada, né? E mais realmente um pouco mais ansiosa, um pouco mais triste, mais deprimida. E levem para a vida de vocês a atividade física e a positividade para vencer esse momento. Então, é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos. E obrigado aí pelo convite mais uma vez para falar sobre esse tema que eu achei muito interessante, relevante e que vem muito a contribuir com todos. Gratidão, doutor Tiago, por ter aceitado o convite. Estou muito feliz aí pelo conteúdo e pela maneira com que o bate-papo foi encaminhado. Gratidão a todos que participaram, que escreveram. E estou muito feliz mesmo. Amanhã vamos ter mais uma live com outro tema. E fiquem ligados, antenados. Mandem mensagem para ele caso vocês tenham mais dúvidas, tá certo? Esse bate-papo faz parte do ciclo de bate-papo entre a dança e outros saberes, cujo tema de hoje foi dança e saúde. Gratidão a todos pela participação. Esse é um tema muito importante em vários sentidos, ainda mais hoje em dia, pelo qual estamos passando, e que é o nosso corpo que está em voga. Nós estamos o tempo todo com a gente, com mais nada, só com eu e eu mesmo. E aí como é que fica? Como é que fica a sua relação da saúde, em que você é responsável por você mesmo? Então, essa é uma maneira da gente trazer esse movimento consciente a partir de um viés da saúde, tá certo? Então temos 30 segundos, ele está dizendo aqui. Gratidão a todos, Tchau. muito, Tchau, muito pessoal. Boa gratidão. noite. Gratidão, doutor Tiago, novamente. Tchau. Pessoal, acessem o Instagram dele, tem materiais muito significativos para a gente refletir sobre várias relações do corpo, várias relações também das doenças autoimunes. Tchau. Abraço para todos. Boa sorte, boa quarentena. Vamos vencer.